Olá pessoal, tudo bem? Eu quero apresentar hoje este também um livro aí que fala de um exemplo de firmeza, de fé, de força, que é este aqui, ó, O Gigante Deitado. Não é uma psicografia, pelo contrário, né, é um levantamento ali da história, de casos, de pessoas que conviveram com Jerônimo Mendonça, que é quem aparece aí nesta foto, feita por Jane Martins Vilela. Então é a vida e a obra de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, ele nasceu em 1939 e veio a falecer em 1989. Nasceu com saúde, mas aos 18 anos ele começou a ter problema, começou a inchar ali alguns pontos do corpo, e com artrite e complicações, e foi passando para muleta, cadeira, e depois acabou ficando ali numa cama por mais de 30 anos, sem poder inclusive se movimentar, ficava sempre deitado de costas, né? Mais tarde, ele, mais ou menos em 1970, ele acabou ficando cego, então também boa parte quase 20 anos aí da sua vida, então ele ficou numa cama e ainda cego, mas nunca deixou de fazer as suas coisas, muito pelo contrário, ele virou um espírita convicto e ele fazia de tudo, saía pedindo donativos, fazia palestras, ia em vários centros, viajava mesmo para vários lugares aí do Brasil, fazendo suas palestras, usando muitas vezes a sua própria deficiência para ensinar as pessoas. Nunca foi um revoltado, pelo contrário, ele entendia que aquela situação era uma situação passageira desta encarnação e era realmente um resgate ali de vidas passadas, e que ele enfrentou com muita força, com muita fé, com muita resignação. Sempre foi um exemplo para muitas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que eu conhecia. Eu tive o privilégio de vê-lo uma vez só. Ele veio dar uma palestra no centro que eu frequento. E ele vinha, né, com a cama que tinha desenhado exatamente para ele, ficava até um pouquinho levantado, pouca coisa levantada, desenhada. A cama foi desenhada para que ele ficasse o máximo possível ali confortável, se é que isso era possível, mas de uma forma mais confortável. E ele era transportado para tudo quanto é lugar com esta cama, e chegando ele falava, tinha um vozeirão, mas falava com o coração sempre envolvido, as suas preces eram muito bonitas, uma pessoa muito inteligente, um artista, né? Ele gostava muito de fazer trovinhas, sabe, poesias, gostava bastante disso, e as palestras dele eram sempre muito emocionantes. Eu lembro que eu era adolescente na época que assisti a sua palestra e fiquei extremamente impressionada com o que ele falou. Mas ele sempre foi atrás, né, de buscar, de cuidar, principalmente no começo, né, de tentar resolver esse problema de saúde ou amenizar alguma coisa. Então, ele nunca foi assim um conformista, ou seja, aquele que nada busca, né, aceita. Eu tenho que sofrer mesmo. Dá a impressão até que o espírita, ele acha que nós temos que aceitar, né, a dor, assim. Que pelo contrário, né, quanto mais dor a gente tiver, mais nós vamos resgatar. Então a pessoa fica o tempo inteiro sofrendo com as coisas. E não é isso que o Espiritismo ensina, muito pelo contrário. Fala que a gente, tudo bem, tem que se conformar quando aquilo não tem como mudar, mas ir atrás sempre que possível, né? Buscar se cuidar, se tratar e assim por diante. Então ele era um conformado, não um conformista. E tem aqui uma das historinhas, porque eles colocaram nesse livro aqui várias historinhas também, dos 3 Cs. Diz que ele foi até o Zé Arigó e tentar ali também algum tratamento, alguma coisa. O Zé Arigó cumprimentou, foi lá para dentro. Depois, quando ele foi passar pelo Dr. Fritz, né, então o Zé Arigó já incorporado pelo Dr. Fritz, o Dr. Fritz pergunta para ele, o que aconteceu? Aí o Jerônimo fala assim, ó, dizem os médicos que sofro de um mal denominado de artrite reumatoide.
Aí o Dr. Fritz olhou para ele assim e respondeu assim: você tem a doença dos 3 Cs. 3 Cs? Meu filho, é cama, karma e calma. Ou seja, confirmando que era realmente uma doença ali, onde iria resgatar ali as suas faltas. Mas muitas vezes esse tipo de doença dele acabou até auxiliando pessoas que estavam, né, sem saber ali, meio perdidas na vida. Tem aqui um caso também de uma senhora, até uma senhora com dinheiro, com uma boa situação, onde ela estava pensando em suicídio, e ela acabou ligando a televisão e viu o Jerônimo Mendonça numa entrevista. E na entrevista perguntaram para ele o que era felicidade. E ele falou assim: olha, para mim que estou entrevado nesta cama, na mesma posição, felicidade seria poder virar, deitar de lado, deitar de bruço. Então, para a gente ver como a felicidade, né, varia muito dependendo aí das pessoas. E ela escutou isso, e vendo o Jerônimo naquela cama, naquela situação, ela também parou com aquela ideia do suicídio, foi lá, tentou conversar, conseguiu conversar com o Jerônimo, foi onde ele estava, e ele acabou de longe, mesmo sem saber, auxiliando essa irmã que depois começou, até por sugestão dele, a trabalhar na caridade e auxiliar as pessoas. Então tá aqui, ó, um exemplo realmente de força, de fé. Então está aqui, um exemplo de força, de fé, de trabalhador, porque não é porque ele ficou nessa situação que ele se revoltou e não quis fazer mais nada, muito pelo contrário, ele foi à luta, trabalhou bastante pela doutrina espírita, montou centro espírita, montou creche, saía pedindo aí donativo, até para o Roberto Carlos ele foi pedir donativo, tem aqui também essa historinha. Então tá a recomendação aí sobre a vida do gigante deitado Jerônimo Mendonça.